Durante os próximos vídeos desta série nós vamos estudar o sistema de grid. É o componente fundamental do Bootstrap para vocês conseguirem organizar os vossos layouts de uma forma responsiva. Ora, vocês encontram a documentação do Grid System dentro da documentação, como é óbvio, e depois dentro do layout e logo imediatamente a seguir aos containers sobre os quais já falámos. Aqui quando clicam no Grid vocês vão ver que há uma documentação bastante extensa, mas não se assustem, tem muitos exemplos e é muito fácil de entender. No entanto, para quem não está habituado a trabalhar com este sistema, pode criar alguma confusão inicial. Bom, o que é o sistema de Grid? Foi estipulado por quem criou o Bootstrap que é necessário organizar, para organizar o nosso layout, nós precisamos de ter um container, pelo menos. Dentro desse container nós devemos ter uma row, uma linha, tal como está aqui, e dentro dessa linha nós criamos colunas, como se fossem células do Excel. Bom, vamos ver isto na prática aqui. Se eu criar um container, e eu vou utilizar o Emmet Abbreviations, para ser mais rápido, reparem, div.container, já está criado, aqui dentro um div.row, já está criado, e aqui um div.call. E eu agora vou colocar aqui apenas um call para nós termos conteúdo. Caso contrário, nós não conseguiríamos ver aqui estes divs todos. Bom, o que aconteceu aqui é que eu criei o meu container, dentro dele criei uma linha e agora estou a criar aqui uma coluna. Ora, o que é que vai acontecer? Como a minha linha tem apenas uma coluna, esta coluna vai ter a largura de toda a linha. Então, neste caso, se eu agora refrescar aqui o meu projeto, eu vou tirar daqui as ferramentas do programador, vocês vão verificar que há aqui um espaço, eu coloquei as linhas a preto, entretanto, aquelas linhas que eu tinha no vídeo anterior a vermelho, para nós conseguirmos ler melhor. Então reparem, eu tenho aqui, todo este espaço que aqui está é o espaço do meu body. Depois eu tenho aqui o meu container, dentro do container tenho a minha row, e dentro da minha row tenho uma call também a toda a largura. Ora, vejam o que é que acontece se eu repetir aqui a call. Neste caso, eu estou a dizer na minha linha que tenho duas colunas. O Bootstrap automaticamente vai dividir o espaço da minha row em dois espaços iguais, em duas colunas. E agora acontece aqui o seguinte, e reparem, eu vou remover daqui tudo isto e vou criar 12 colunas. Então vou usar o Emmet Abbreviations da seguinte forma, div.call. E agora, aqui fora vou colocar vezes 12. E vou pressionar o Tab para me criar 12 colunas. Vou colocar aqui os números em cada uma delas. 1, 2, 3. E se eu agora for refrescar aqui o meu projeto, reparem o que é que aconteceu. Foram criadas 12 colunas e, tradicionalmente, o Bootstrap é conhecido por organizar o layout em containers que contêm rows e cada row leva no máximo 12 colunas. Ora, isto não é totalmente verdade. Porquê? Eu tenho aqui 12 colunas, 12 espaços onde eu posso colocar dentro de cada um deles aquilo que eu bem entender. Como é óbvio, vocês não estão a imaginar eu colocar aqui um formulário dentro de uma coluna tão estreita. Mas, de qualquer das formas, é importante perceber que, utilizando aquela classe call, e eu agora coloquei aqui um espaço só propositadamente para vocês verem a diferença, se eu tentar adicionar uma terceira coluna, o que é que o sistema me vai dizer? Vai dizer que ela vai caber, ok? E vocês vão dizer, não, mas não era nada disto que eu percebia do Bootstrap. O Bootstrap chegava à 12ª coluna e se eu tentasse adicionar mais uma coluna à mesma linha, ele passava a coluna para baixo. Ora, muita atenção porque para que isso aconteça, nós temos que ter todas estas colunas, pelo menos com este tipo de apresentação. Eu estou a dizer que é uma coluna que ocupa um espaço. Ora, quando eu defino então que a coluna ocupa um espaço, eu estou a dizer que no máximo eu posso ter 12 colunas na minha row. E reparem que eu tenho 13. Então reparem o que é que vai acontecer à 13ª quando eu agora refrescar. Ela passa e de imediato para baixo. Ela deixou de ter espaço daquele lado. Então, neste caso, nós devemos partir sempre do pressuposto que o Bootstrap funciona com um sistema de grid que tem no máximo 12 colunas, ok? E nesta circunstância vocês poderão pensar, bom, mas então como é que eu faço para criar então uma divisão apenas com 3? Ok? Bom, se eu agora aqui refrescar, vocês vão ver que estão aqui as 12. Bom, neste caso aqui eu faço o seguinte, eu vou limpar todas estas, vou deixar ficar ali apenas as 3 colunas que eu quero e aqui eu vou ter que fazer contas. Ora, se eu tenho ali colunas e quero separar tudo em 3 colunas, neste caso dentro da minha row,
Para eu ter as 12 colunas, eu tenho que ter uma que ocupa 4, outra que ocupa 4 e outra que ocupa 4. 3 vezes 4, 12. Então reparem o que é que vai acontecer. Eu vou aqui refrescar e vocês vão acabar por ver ali as 3 colunas. E vocês vão me dizer, ok, mas se tu colocares aqui simplesmente o call, também vai funcionar. E é de facto, ele vai funcionar, não há qualquer diferença. Mas imaginem que eu quero que esta primeira coluna ocupe até ao centro e depois a 2 e a 3 ocupem o resto, mas dividido por 2. Então reparem o seguinte, eu aqui não consigo fazer, mas consigo fazer se eu colocar aqui então os hífens. Eu quero que esta ocupe 6 e por inerência esta daqui vai ocupar ou 6, e neste caso eu já não vou ter espaço para esta, já iremos ver isso, ou então vai ocupar aqui 3 e esta também 3. Ora, 6 mais 3, 9 e mais 3, 12. Neste caso, quando eu refrescar, reparem o que é que aconteceu. Temos aqui uma coluna deste lado que tem uma dimensão até ao centro e as outras duas repartem o espaço que sobrou. Vocês podem até pensar, então, mas e se eu colocar aqui, em vez de 3, colocar apenas 2? Vou ter 6 mais 3, 9 e 2, 11. Ora, neste caso, o Bootstrap não vai fazer arranjo nenhum. Vai deixar ficar aqui um espaço. Reparem, eu vou refrescar e ele vai me dizer assim, olha, esta ocupa 6, esta ocupa 3, esta ocupa só 2. Fica ali um a sobrar. Vocês conseguem imaginar aqui a divisão que serviria para contarmos aqui 3 espaços. Então este espaço não vai conter rigorosamente nada. Se eu quisesse escrever neste espaço, eu teria que acrescentar mais uma coluna de 1, que neste caso seria desta forma. Okay? Eu colocaria aqui um 1, colocaria ali o 4 e agora, reparem o que é que vai acontecer, eu tenho ali uma pequenina coluna apenas com um espaço. Bom, há muito mais, obviamente, a dizer sobre este sistema das colunas, mas eu quero-vos mostrar aqui o seguinte. Se eu tentar adicionar a mesma coluna 4, mas com 2, reparem que as contas não batem certo. Temos 6, mais 3, 9, mais 2, 11 e mais 2 dá 13. Ora, significa que esta coluna não vai ter espaço para ser enquadrada dentro do mesmo espírito, isto é, na mesma linha. Ora, o que o Bootstrap faz automaticamente é passa esta coluna e o seu respectivo conteúdo para um espaço abaixo. Mas nós podemos dizer que é para uma linha abaixo, mas reparem então o que é que acontece. Ele colocou aqui as minhas colunas, como não havia espaço para colocar esta, porque aqui já não há, conseguimos ver isso de forma visualmente de forma muito clara, então ele coloca aqui por baixo. E ele continuará a fazer isto se eu for adicionar colunas aqui de forma completamente desalmada. Isto é, se eu colocar aqui, peço desculpa que coloquei aqui assim de uma forma um bocado rápida, se eu colocar aqui uma coluna de 6, aqui outra de 8, aqui outra de 5, reparem que o Bootstrap não tem problema nenhum, não gera qualquer espécie de erro, vai colocar aqui as colunas da forma que eu quero. Mas reparem aqui o seguinte, se eu colocar aqui 6, aqui 5, aqui 7, ok? O que nós vamos agora observar é o seguinte, reparem, ele vai repartindo, vai colocando as colunas à medida das necessidades, arranjando espaço nas linhas de baixo. Bom, ele na prática não está a criar uma nova row, está apenas a arranjar as colunas. Tradicionalmente nós não permitimos que isto aconteça e normalmente os programadores web o que fazem é trabalhar com uma row e operar sempre com o mesmo número de espaçamentos de colunas. Isto é, temos aqui 6 mais 3, então aqui vamos ter 3. Ok? E aqui voltamos então àquele exemplo inicial. Se nós quisermos criar uma nova linha em que nós temos exatamente o inverso, isto é, termos os primeiros 2 espaços com esta divisão e depois termos o resto com o que sobra, ok? Então nós neste caso vamos fazer o seguinte, div.row, depois vamos colocar aqui um div.call e eu vou aproveitar o Emmet Abbreviations para acelerar o processo, vou criar 3 colunas. Aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar um hífen e vou dizer que esta vai ter 3, esta vai ter 3 e finalmente esta vai ter 6. Tenho aqui o A, tenho aqui o B e tenho aqui o C. Então, neste caso, reparem o que é que vai acontecer. O sistema vai interpretar isto como sendo 2 linhas separadas uma pela outra. Neste caso, a primeira tem então aquilo que nós já tínhamos visto, a segunda tem então este mecanismo inverso, ok? E com estes princípios básicos, nós conseguimos começar a perceber como é que o sistema de grid funciona. No entanto, ele é bem mais completo
e, em alguns casos, um pouquinho mais complexo de entender, mas nós estamos aqui para facilitar essa compreensão, ele é um bocadinho mais completo do que aquilo que nós estamos a ver aqui. Eu vou-vos dar um exemplo aqui simplificando as coisas. Vamos colocar apenas 2 colunas. Ok? Ora, obviamente que aqui eu vou colocar 6, 6, ok? Então, se nós colocarmos aqui 6, 6, nós vamos ter aqui 2 colunas ali divididas. Para não termos apenas o 1 e o 2, eu vou colocar aqui texto aleatório. Lorem vezes 2, e isto é Emmet Abbreviation, ele vai criar aqui um texto de Lorem. Eu aqui, para vocês perceberem melhor o que é que está aqui a acontecer, eu vou colocar aqui os divs separados desta forma. E agora vamos colocar aqui também um lorem vezes 2, ok? Bom, vamos aqui então arranjar aqui o espaçamento para organizar isto tudo de forma a que vocês percebam de uma forma mais simples de ler. Então nós temos aqui 2 divs, eu vou pedir para formatar aqui o meu documento e reparem então, eu tenho um container, uma row, esta row, que é isto tudo que aqui está, tem lá dentro 2 colunas. Uma que ocupa 6 de largura e a outra que ocupa outros 6 de largura. Se nós agora formos aqui verificar o nosso sistema e refrescar, vocês vão verificar que temos a possibilidade de colocar 2 textos lado a lado de uma forma extraordinariamente simples. Se eu quiser mexer aqui nas minhas colunas e colocar que esta tem 8, eu então vou colocar esta como tendo 4. 8 mais 4 dá 12. Então eu vou aqui refrescar e reparem como eu tenho um texto à esquerda um bocadinho mais largo e o texto à direita foi-se agrupar e foi esticando ali para baixo à medida das necessidades para ser todo ele apresentado. Mas agora a pergunta impõe-se, então e se eu estiver a ver num smartphone? O que é que vai acontecer? Bom, eu pressionei aqui o F12 para chamar as ferramentas do programador e agora reparem o que é que acontece. Obviamente que o texto vai-se ali adaptando às dimensões ou à largura do meu dispositivo. E se eu agora continuar aqui a reduzir o tamanho, vocês começam a verificar que, em momento algum, as minhas colunas ficam com um aspecto diferente. Elas vão ficando aqui muito apertadas e às páginas tantas nós não conseguimos ler o texto, pelo menos o texto do lado direito. Bom, neste caso o Bootstrap tem um mecanismo muito interessante para permitir que as colunas fiquem responsivas. O que é que isto significa? Que a partir de, por exemplo, uma determinada dimensão, esta segunda coluna passa a ficar por baixo da outra de forma automática. Como é que nós fazemos isso? E atenção que vamos apenas fazê-lo de forma introdutória, iremos depois falar sobre isto de uma forma mais aprofundada nos próximos vídeos. Eu vou, por exemplo, colocar aqui LG8. O LG significa large, ok? LG8 e LG4. Bom, se eu disser isto, na prática eu não vou ter aqui uma grande diferença. Eu vou aqui refrescar e não vejo rigorosamente nada. Vamos ver se acontece alguma coisa quando eu redimensionar tudo isto. E reparem, de forma automática, o sistema chegou aqui a um momento e disse assim, ok, eu deixei de ter um espaço largo e, por conseguinte, aquela regra que aqui está para a definição da coluna deixa de ser aplicável. Ela passa a colocar as minhas colunas dentro da mesma linha, mas uma por cima da outra. Okay? Então, por isso, falar de colunas e de células aqui é um contexto um bocadinho complicado para ajudar a entender como é que o sistema de grid funciona. Agora, reparem o seguinte. Se eu colocar aqui que o col LG é 8 e se eu colocar aqui que, por exemplo, col SM é 6 e também colocar aqui em baixo que o col SM é 6, bom, aqui vão acontecer circunstâncias interessantes. Reparem, eu vou refrescar isto e agora reparem o seguinte. Com toda a largura, nós temos um lado maior do que o outro. Quando eu começo a redimensionar e ele chega a uma determinada dimensão, reparem o que é que acontece à largura das duas colunas. Elas vão passar a ter a mesma largura. E depois já há de se dar o espaço em que elas irão passar a ficar uma por cima da outra. Portanto, nós aqui começamos já a perceber como é que o Bootstrap nos pode ajudar a organizar o nosso layout, no sentido de nós criarmos uma página cujo conteúdo vai estar sempre visível de uma forma automaticamente adaptada ao screen que nós estamos a utilizar.